Oh Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é segunda-feira, dia 19 de agosto de 2019. Estamos com o Alimento Diário, essa série Cristo, Poder de Deus e Sabedoria de Deus. Esse é o volume 3. Tudo faço por causa do Evangelho. Nós estamos na primeira semana com a mensagem 17. As coisas sacrificadas a ídolos. Ó Senhor Jesus. Então vamos exercitar o nosso espírito para que o Senhor nos dê espírito de sabedoria e de revelação. Revelação para a gente poder compreender, né? Ver aquilo que de fato Ele quer mostrar para nós. Senhor Jesus. E sabedoria na hora de aplicar isso ao nosso viver, na hora de levar essa palavra para outros. O importante sempre é a gente ouvir a voz do Senhor. E se a gente estiver exercitando o espírito, nós também vamos levar outros também a ouvir a sua voz. Que o Senhor nos dê um bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. 1 Coríntios capítulo 1, do versículo 12 ao 30. Senhor Jesus. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro se batizei algum outro, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação, porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Ó Senhor Jesus. Capítulo 2, versículos 7 e 8. Senhor Jesus. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Ó Senhor Jesus. Agora o capítulo 3, versículo 11. Senhor Jesus. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Senhor Jesus. Capítulo 5, versículos 7 e 8. Senhor Jesus. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Senhor Jesus. Capítulo 6, versículo 17. Senhor Jesus. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Ó Senhor Jesus. Capítulo 10, versículos 3 e 4. Senhor Jesus. Todos eles comeram de um só manjar espiritual,
e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo, Senhor Jesus. Capítulo 11, versículo 3, Senhor Jesus. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Ó Senhor Jesus. Capítulo 12, versículo 12, Senhor Jesus. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Ó Senhor Jesus. Capítulo 15, versículos 20, 23 e o 45. Senhor Jesus. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Cada um, porém, com sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Ó Senhor Jesus. Agora ler com oração. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 2. Senhor Jesus. Decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário. O título de hoje: Cristo e sua cruz, a solução para todos os problemas. Ó Senhor Jesus. O tema desta semana diz respeito à nossa atitude para com as coisas sacrificadas a ídolos, conforme o capítulo 8 da primeira carta aos Coríntios. Inicialmente, abordaremos o contexto cultural daquela cidade e época, para entendermos melhor o encargo de Paulo ao apresentar Cristo, a solução para todos os problemas. Assim, a primeira epístola de Paulo aos Coríntios não aborda a salvação individual, mas tem como tema a vida da igreja, a vida do corpo. Ó Senhor Jesus. Em seguida, veremos no capítulo 8 como Paulo apresenta a questão do saber que ensoberbece e, em contrapartida, a experiência de amarmos a Deus e aos irmãos para a edificação da igreja. Um dos problemas apresentados nesse capítulo é a questão da comida sacrificada a ídolos. Paulo nos mostra que a comida não é nada, pois todas as coisas vieram de Deus e voltam para Ele, e isso por intermédio de Cristo. Por isso, o escritor nos recomenda buscar os interesses de Deus e não o nosso, por meio de uma preocupação profunda com a consciência dos irmãos. Ó Senhor Jesus! Em sua primeira carta, Paulo aborda 11 problemas existentes na igreja em Corinto. Corinto ficava na Grécia, cujo povo era altamente filosófico. Buscavam sabedoria, filosofia e, por isso, analisavam tudo, inclusive as questões espirituais na igreja. Essa foi uma das causas dos problemas terem entrado na igreja. Ó Senhor Jesus! Não devemos ficar tão surpresos quanto aos problemas da igreja em Corinto. Hoje, todas as igrejas têm problemas, porque são o ajuntamento de pessoas imperfeitas, que estão em processo de transformação, cada um com sua habilidade, suas características, seu jeito. No entanto, a diversidade dá lugar a preferências. Um prefere Apolo, outro Pedro, outro Paulo. Então, o que fazer? Colocar o foco nos problemas? Paulo preferiu ensinar princípios que nos auxiliam a lidar com essas situações. Ele apresentou a solução de todos os problemas, o Cristo crucificado. Vamos voltar a ser simples, vamos depender do Senhor para tudo. Quando sabemos demais, esse saber causa problemas entre nós, pois não dependemos do Senhor. Ó Senhor Jesus! Em sua primeira carta aos Coríntios, Paulo apresenta Cristo em pelo menos 20 itens. No capítulo 1, Cristo é mostrado como a porção que Deus nos deu para nosso desfrute, como o poder de Deus e a sabedoria de Deus, e ainda como nossa justiça, santificação e redenção. No capítulo 2, ele é o Senhor da glória e as profundezas de Deus. No capítulo 3,
é o fundamento do edifício de Deus. No capítulo 5º, é o cordeiro pascal e os pães asmos. No capítulo 10º, ele é o manjar espiritual, alimento espiritual, a fonte espiritual, a bebida espiritual e a pedra espiritual, a rocha espiritual. No capítulo 11, ele é a cabeça. E no capítulo 12, o corpo. No capítulo 15, ele é as primícias da ressurreição, o segundo homem, o último Adão, e é o Espírito que dá vida. Ó Senhor Jesus! Para quem quer paz no casamento, há uma solução, a cruz de Cristo. Quer paz na vida da igreja? A cruz de Cristo. Essa cruz está no Espírito. E Cristo hoje é o Espírito. Quando exercitamos nosso Espírito mesclado com o Espírito, temos o elemento aniquilador da cruz. Quando invocamos o nome do Senhor, exercitamos o Espírito e sua cruz mata e remove todas as dificuldades e problemas. Isso não é teoria, mas algo prático. A cruz de Cristo é um elemento ativo. Quando tiver um problema com algum irmão, aplique a cruz de Cristo. Jesus falou: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Negar-se a si mesmo só é possível quando tomamos a cruz. Ó Senhor Jesus! Por isso Paulo fala: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Era como se dissesse: eu não falei com eloquência, eu não fiz um show de quanto conheço, de quanto sei falar bem. É isso que os gregos queriam, mas não usei dos artifícios que as pessoas gostam de ouvir. Eu tomei a decisão de não saber nada entre vocês, senão Jesus Cristo e este crucificado. Ele voltou à simplicidade. Que todos tomemos também essa decisão de não confiar em nosso conhecimento, e sim andar no Espírito, para tomar Cristo como nosso centro e a cruz como um instrumento para mortificar todas as coisas negativas, a fim de experimentar a ressurreição. Aleluia! Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! Já começo novamente a semana encorajando, Aqui na descrição tem o vídeo da semana, a mensagem da semana que foi ministrada em Ribeirão Preto, Essa já é a primeira mensagem que já é fora ali da estância, As primeiras 16 mensagens foram dentro da estância, e aí já começa agora a mensagem nas localidades, nas várias conferências. Senhor Jesus, E também tem um tutorial também, irmão, faz ali também um resumo dos pontos principais do alimento diário, os pontos principais da mensagem, É sempre bom a gente ouvir a mensagem, Tem vários pontos aqui que não são colocados aqui, Eu sempre procuro colocar o máximo aqui, mas é bom a gente ouvir a voz do Senhor, Aquilo que Ele quer falar com cada um de nós de maneira específica. Então, separa um tempo durante a sua semana, se organiza, se você se programar, tudo dá certo, Senhor Jesus. 1h47, se eu não me engano, a mensagem ela é bem longa, mas o irmão ele vai tocando assim, assuntos de maneira tão dinâmica, que você nem percebe, o tempo passar. Ó Senhor Jesus! Ó Senhor Jesus! E ele vai falar para a gente hoje, a questão ele vai continuar ali no capítulo 8, e aí ele fala da questão das coisas sacrificadas a ídolos. Mas antes de entrar nesse assunto, ele entra vários pontos ali para a gente perceber, que o livro de Coríntios ali, 1 Coríntios, 2 Coríntios, fala de várias situações práticas da igreja, brigas e outras situações ali negativas e tal, mas ele mostra que isso é normal, onde há pessoas, há intentos diferentes, há direções diferentes, há diferença de pensamento, de tudo, mas aí ele mostra ali, pelo fato deles não viverem no Espírito, começam a surgir preferências. A gente tem que ver que o ambiente da igreja é um ambiente para a gente viver de maneira coletiva. É muito fácil ser um cristão vitorioso sozinho. Na verdade, pensar que eu sou vitorioso sozinho. Eu vivo muito no Espírito, eu leio bastante, eu faço e aconteço, conheço toda a Bíblia, de capa a capa. Ó Senhor Jesus! Sei isso, sei aquilo. Mas é na convivência com as pessoas, é na hora de aplicar isso que a gente vai perceber que, cadê todo aquele conhecimento? Cadê tudo aquilo que eu achava que conhecia da Bíblia? Eu não consigo aplicar. E aí que a gente vê a necessidade de aperfeiçoamento diante do Senhor, pelo exercício do Espírito,
né, Senhor Jesus. E foi isso que aconteceu, né? Ali a igreja estava naquela esfera de conhecimento, de debater tudo, né, Senhor Jesus. Irmão, mostra para nós também aqui um pano de fundo, né, que ali em Corinto, na época, tinha mais ou menos 600 mil habitantes, sendo que ali 400 mil eram escravos. Os outros 200 mil eram os donos dos escravos, né, dos aristocratas ali, não, as pessoas ricas que não faziam nada, né, os escravos faziam tudo, né, e aí eles tinham muito tempo para ficar filosofando sobre as coisas. Então, mostra para ele quando eles receberam a palavra da fé, né, a palavra da Bíblia, começaram também por esse mesmo caminho, filosofar sobre tudo queriam questionar. Né, a gente vê 1 Coríntios ali, né, a resposta para muitas coisas, né, mas também tem muitas coisas que não são faladas. Né, mas a questão não é a gente ficar tomando a Bíblia como um conhecimento para responder, né, para ter resposta disso, resposta daquilo, mas principalmente para a gente ver algo prático para o nosso viver. Né, quando a gente lê Romanos, a gente vê muito ali o trato nosso, né, individualmente, né, a nossa fé, né, Senhor Jesus, aquilo que a gente crê, aquilo que a gente coloca em prática diante do Senhor. Mas quando chega em Coríntios, a gente vê o viver coletivo, a gente vê o viver do corpo, né, e nisso a gente precisa se preocupar em aquilo que vai agradar o Senhor, aquilo que vai produzir a edificação para o corpo e aquilo, né, que vai ajudar os irmãos, né, que vai cooperar com os irmãos, e também coisas que não vão levar os irmãos a tropeçarem. Né? Aí por isso mais para frente ele entra nessa questão das coisas sacrificadas a ídolos. Né? Era um ambiente ali em que os irmãos estavam acostumados ali no meio da idolatria. Né? E isso fere a consciência dos irmãos. Então tem coisas que às vezes a gente vai olhar, vai ver ali, vai praticar, mas tem coisas que diante dos irmãos a gente não pode fazer para que isso não fira, né, a consciência dos irmãos. Então precisa haver em nós, né, diante dessa palavra de Corinto, haver essa consciência de que nós temos a nossa salvação individual, a gente precisa desenvolver a nossa fé individual, mas isso é para a igreja, é para a edificação da igreja. Né? Não tem sentido nós buscarmos edificação, né, para nós, para a nossa vida, trazer palavra, trazer experiência, se eu não for aplicar isso, né, diante dos irmãos, se não for aplicar isso diante das pessoas. Vamos até dar um exemplo, né, como você ter uma engrenagem muito bonita, mas você pega essa engrenagem e bota na parede, bota num quadro. Ali ela é bonita, mas não tem função. A engrenagem, para cumprir sua função, ela tem que estar dentro do motor, né, complementando outras engrenagens para que tudo funcione, né, Senhor Jesus. Então a nossa vida cristã, o nosso dedicar, o nosso santificar diante do Senhor, né, diante dele, de buscar a palavra, tem um sentido que é para a edificação da igreja. Então diante disso a gente não pode escandalizar os irmãos, a gente precisa ter um viver que produz fé, que produz vida, ó Senhor Jesus, que produz Cristo. Por isso Paulo falou, eu não quero saber de nada, só quero saber de Cristo e esse crucificado. Ou seja, a minha preocupação aqui é a edificação da igreja. Se eu for entrar em questões aqui, né, de diferença de um para o outro, de cultura, de isso e aquilo, vamos perder muito tempo. Então o que a gente precisa realmente é aprender a nos focar em Cristo. Óbvio que no meio disso tudo, né, aí as outras coisas vão aparecendo, né, a cultura, né, as diferenças e tal, mas a gente precisa aprender a colocar tudo diante do Senhor pelo exercício do Espírito, senão a gente vai ficar sempre discutindo, sempre querendo impor algo. Né? A Bíblia não é uma imposição, a Bíblia é um resgatar, é salvação para nós. Conforme você vai buscando a palavra, praticando a palavra, você vai vendo, né? Conforme você vai vivendo a Bíblia, você vai vendo ali que você vai ficando livre da armadilha do inimigo, né? Você vai se tornando mais íntimo do Senhor. Né? Não tem sentido eu conhecer a Bíblia, mas não me aproximar do Senhor, né? Não experimentar aquilo que o Senhor tem proporcionado. Então, essa semana, meu irmão, ele toca bastante nessa questão. A gente precisa realmente ver itens na nossa vida que de repente, né, entra nesse problema das coisas sacrificadas a ídolos. Não que a gente esteja sacrificando a ídolos, mas há princípios por trás das coisas. Então a gente precisa ver sentido nisso. Né? Vamos dar alguns exemplos, né? Durante a semana a gente vai ver mais. Mas coisas que a gente vê, né? Que coisas que a gente de repente aplica ao nosso viver que não produzem Cristo, não produzem nada de bom. Né? Depois o irmão vai falar de 4 itens ali, né? 4 princípios que a gente precisa atentar, né? Quando a gente for praticar a palavra, né? Se vai agradar o Senhor, se não vai ofender os irmãos, se é útil para a edificação do corpo, né? Senhor Jesus, né? Se é algo que vai trazer ali, né? Realmente, né? Mais Cristo, né? Senhor Jesus. A gente vai ver com mais detalhe mais para frente, mas tudo isso a gente precisa ver, né? Que a vida da igreja, né? A palavra de Deus, eu ganho ela individualmente,
Eu preciso trazer isso para a minha realidade, tornar isso real na minha vida. Mas como que eu faço isso? Não é sozinho na minha casa, é junto com os irmãos. Então esse é o sentido da gente colocar, da gente buscar praticar a palavra, senão vai ser só conhecimento. A gente vai ver durante a semana também, né, que o saber ensoberbece, mas o amor edifica. O Senhor está preocupado com a edificação do corpo, né, a maneira como nós estamos lidando uns com os outros, o relacionamento, né, entre o ser humano. Aí dá o exemplo aqui, né, tem problema no casamento? Qual o problema do casamento? Relacionamento humano. Usa a cruz de Cristo. Tem problema na igreja? Onde está o problema? Relacionamento humano. Então aplica a cruz, né, Senhor Jesus. Então é isso que o Senhor está mostrando para nós. A cruz está onde? Está no Espírito. Então eu preciso exercitar o Espírito. Né? Preciso negar a mim mesmo, né? Ver o que realmente eu posso produzir ali que vai gerar Cristo no outro. Então os princípios que vão ser abordados são muito ricos nessa questão. A gente realmente vê ali o que está contribuindo para o Senhor nisso tudo. Quando eu passo a buscar coisas, né, a praticar coisas no meu viver, eu coloco esse crivo, né, pô, será que isso aqui está gerando algo de útil, né, para a minha vida espiritual, para a igreja, para os irmãos, para a minha família, né, isso aqui está gerando algo de útil para o Senhor, né, ó Senhor Jesus. Aí a gente começa já a realmente perceber que a gente precisa ir mudando certas coisas no nosso viver. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Então ele está mostrando aqui é uma preocupação, né, de a gente não ficar focado no saber, porque quanto mais a gente sabe, mais complicado a gente fica. A gente precisa voltar à simplicidade, né, Senhor Jesus. Então amando, né, amando o Senhor, amando os irmãos, aplicando a cruz a nós mesmos, né, ali nos restringindo para que Cristo alcance os irmãos, né, com paciência, com longanimidade, né, Senhor Jesus. O Senhor ele conta conosco, ó Senhor Jesus. E aí tem esses probleminhas aí das coisas sacrificadas aos ídolos, mas Paulo mostra que isso aí não quer dizer nada. Mas não quer dizer nada para aquele que é firme na fé. Aquele que de repente tem alguma dificuldade pode ser tropeço para ele, então a gente precisa aprender a se restringir por causa dos outros, por causa do corpo. Então não é mais só uma questão de Cristo individualmente, mas esse Cristo sendo aplicado ao corpo. Então a gente precisa estar bem atento a isso, né? Não é uma questão de sabedoria, filosofia, né, de analisar tudo, mas realmente aplicar a cruz em tudo, né, aplicar Cristo, né, em nós, Cristo nos irmãos. Ó Senhor Jesus, como toquei, não como uma imposição, mas como uma salvação, né? A igreja tem essas imperfeições. Qual a imperfeição da igreja? Nosso relacionamento, nosso jeito, né, nossas características, nossa habilidade, né, Senhor Jesus. Mas ele mostra pra gente, né, na cruz não tem lugar para preferência. Na cruz só resta Cristo em nós, né? Cristo em vós, a esperança da glória, Senhor Jesus. Então ele mostra esse Cristo, né, crucificado, né? Se a gente estiver simples, né, com simplicidade, a gente vai aprender, né, a depender do Senhor para tudo diante dele. Não colocar a nossa mente, o nosso jeito. E ele mostra também que Coríntios também não mostra só problemas. Ele mostra pelo menos 20 itens, né, de quem é o Senhor, né, Senhor Jesus. Cristo como a porção que Deus nos deu para o nosso desfrute. Muitos lugares, né, muitos cristãos não têm essa realidade, né, de Cristo como algo desfrutável, algo prazeroso. Né? Então eles ouvem a palavra e depois vão procurar prazeres em outro lugar. Mas Cristo é o nosso prazer, é o nosso desfrute. Né? E também ele é o poder de Deus, a sabedoria de Deus, por isso precisa depender dele. Também ele é a nossa justiça, nossa santificação, nossa redenção. A gente precisa se apoiar nele. Ele é o Senhor da glória, é as profundezas de Deus. Quer conhecer mais a Deus? Toca em Cristo, Senhor Jesus. Ele também é o fundamento do edifício de Deus. Se tira Cristo, você perde tudo, todo o sentido da palavra. Senhor Jesus, ele também é o nosso manjar espiritual, né? Ou seja, o nosso alimento espiritual. Ele também é a fonte, a nossa bebida espiritual. E ele também é a pedra, a rocha espiritual. No Senhor a gente fica firme. Ó Senhor Jesus. Ele também é o cabeça e também é o corpo. Ó Senhor Jesus, o Senhor é tudo em nós. Senhor Jesus, ele também é as primícias da ressurreição. Ele também é o segundo homem, o último Adão e também é o Espírito da vida. O Senhor ele começa tudo e nele também tudo termina. Por isso a gente precisa confiar na cruz. Na cruz a gente tem o elemento aniquilador, que vai deixar o nosso velho homem no seu devido lugar. Né, para a gente poder exibir apenas Cristo, cumprir apenas a vontade de Deus. Ó Senhor Jesus, a cruz é um elemento
ativo, né, que nos ajuda a lidar com as dificuldades, com os problemas, né, Senhor Jesus, e avançar, né, diante da vontade de Deus, ó Senhor Jesus. Então a gente precisa aprender, né, a ser mais simples, não confiar no nosso conhecimento, nossos anos de cristão, mas andar no Espírito, tendo Cristo como centro de tudo que a gente vai fazer. Tudo que a gente faz precisa olhar para o Senhor, precisa apontar para Cristo. E aí a gente vai mortificando nossas coisas negativas e experimentando, né, o poder da ressurreição do Senhor, renovando todas as coisas, né? Que o Senhor nos encoraje, né, a viver diante dele, né, durante toda essa semana. Vamos entrar em mais detalhes, né, mais para frente. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.